Mais um vídeo aqui no canal, comentando novamente a Fazenda. Não esquece de se inscrever no canal, ativar também as notificações e já curtir esse vídeo. Vamos comentar sobre os últimos acontecimentos. Depois da saída da Júlia, tem novos grupos se formando ali, já está se redesenhando o jogo. Inclusive, já estão falando sobre a próxima roça. Enquanto lá dentro, eles se preparam já para a próxima roça e estão formando novos grupos ali, aqui fora a discussão ainda é a mesma entre Sasha e Zelov. Tem essa disputa entre torcidas. Pelo que parece, a Luana também acabou ficando muito por conta dessas novas movimentações que ela fez recente ali no jogo e ter se aproximado um pouco ali do Sasha acabou colaborando para ela. Além dela ter tido um embate com essa nova vilã do jogo, que já era vilã, na verdade, do meu ponto de vista, a Gisele. Eu não aguento obra aqui perto. Então, se vocês acabarem ouvindo martelada, eu não sei quais. Parece que só eu que não tô fazendo obra aqui nesse condomínio. Então, é capaz que acabe pegando um pouco no vídeo. Enfim. O que eu tava falando? A Gisele. Ela, ao que tudo indica, é a vilã da edição. Todo mundo que ela se volta contra ali acaba voltando pro jogo. Aconteceu de novo com a Luana, mas parece que eles ali não estão vendo isso muito bem e tá difícil para ela cair numa roça. Mas vamos ver o que está acontecendo por enquanto ali na. Então a Júlia foi a quinta eliminada da Fazenda. Ela recebeu 22,15% dos votos contra ali o Fernando e a Luana na roça. Como todo mundo aqui fora já estava esperando, né? Já era esperado, inclusive a gente chegou a ver isso no vídeo que eu fiz sobre as enquetes e estava bem claro que ela era quem ia sair eliminada. Hoje vai ter, inclusive, as plaquinhas ali no Faro. Vamos ver se o Faro vai chegar a puxar a orelha dela por causa daquela tentativa que ela fez ontem de combinar algum sinal, ela e a Flora. Vamos ver o que ele vai falar hoje. Eu espero que ele fale alguma coisa também. E se ele falar, como que isso vai repercutir lá dentro? Porque agora a Flora, a Camila, a Gisele estão todos se aproximando do novo grupão, que eles não querem se chamar de grupão, para eles, na cabeça deles, eles ainda são o grupinho, mesmo sendo a grande maioria na casa. Eles não querem trocar essa narrativa. Tá difícil para eles conseguirem enxergar que eles precisam se movimentar um pouco disso também. Tá precisando mexer um pouco essa formação, mesmo que eles vejam que eles precisam desfocar um pouco de votar em uma só pessoa. O Zelov é um que acaba segurando um pouco isso, ele não tá querendo parar de apontar o Sasha, acaba fazendo talvez até mal para ele mesmo por causa disso. Vamos ver se, por conta dessa aproximação das meninas com eles, se eles vão criticar ou não essa tentativa de combinação dela com a Júlia. Vamos ficar ligado no que vai acontecer no pós, depois da dinâmica do Faro. Então, o Fernando voltando para casa, na volta ali, a Gisele chegou a abraçar ele. Isso acabou sendo visto até como falsidade ali por algumas pessoas, não só ali dentro da casa. Algumas poucas pessoas acabaram comentando sobre isso, e também aqui fora. E além disso, a Camila, na hora, chegou a falar pro Fernando que ela engoliu a Luana na hora do ao vivo. Ele, no caso, o Fernando engoliu a Luana na hora do ao vivo. Na volta da Luana, ela já chegou falando: vocês vão ter que me aturar. E lá dentro, todos esperavam e passaram o dia falando que a Luana ia sair. Então, eles chegaram a comemorar na volta do Fernando, todo mundo ali, muito porque não só por achar por ficar feliz com a volta dele, mas por achar que ele voltando indicava que era uma pessoa, faltava uma pessoa a menos ali para Luana sair, porque estava todo mundo comentando que ela ia sair. Então, ele voltou, só falta agora a Júlia também voltar. Então todo mundo acabou comemorando muito por causa disso, não por querer bem ele. E nessa volta dela ficou muito clara também a nova divisão da casa. Então, durante o dia, antes mesmo da hora da roça e depois, ficou muito próximo o novo grupo, que agora é o novo G4 ali, inclusive algumas pessoas ali dentro chegaram a apontar dessa forma como o novo G4. Inclusive, o próprio grupo do Zelov chegou a usar esse termo. Isso talvez não seja tão inteligente, porque apontar uma minoria assim acaba fazendo algumas pessoas aqui fora abraçar. Aconteceu com eles, lá no começo eles ganharam um certo favoritismo por ser considerado um grupo que estava sendo atacado como minoria.
isso fez eles levarem o favoritismo, além do fato da história do Zelov, que também eles estarem perto do Zelov, deixou eles com o favoritismo junto também, e eles de uma certa forma sabem disso. Tanto que eles não contrariam quando ele tem uma opinião ali, ele acaba sendo meio que, apesar da idade dele, ele não é tão velho quanto algumas pessoas acham que ele é. Ele tem 36 anos e às vezes as pessoas colocam ele como se ele fosse mais velho do que ele realmente é. Mas ele tem um comportamento ali também quase como aquele pai daquele grupo, e ninguém contraria quando ele diz também uma coisa mais, às vezes, autoritária, talvez. E ali na volta, e também ontem, durante o dia, não só a Luana tá mais perto desse grupinho, como a Gisele está cada vez mais perto do grupo do Zelov, muito unido pelo ranço, eles estão ali, tanto do Sasha quanto agora também da Luana. Eles passaram muito tempo falando mal dela, falando que estava esperando ela sair. A Gisele, a Flora, a Camila também acabaram participando de algumas conversas com eles, e eles acabaram sendo assunto, a Luana sendo assunto deles, e o Zelov também, com a Gisele também comentaram algumas coisas sobre isso, tanto da Luana quanto do Sasha. Eles estão muito unidos assim por esse inimigo em comum. Então, acaba fazendo mal, inclusive, até para o próprio Zelov, para a imagem dele, se unir a alguém que está tão queimado aqui fora. A Gisele não desgruda dele ultimamente. Ela acha que engana eles até, talvez, quem sabe, mas eles até comentam sobre isso, sobre que ela está sendo falsa. Algumas pessoas já falaram. Acho que o Albert, se não me engano, comentou recente até com a própria Flora. Ela não concordou muito ali na hora, talvez não quis concordar, mesmo que ela enxergue isso, mas eu não sei, talvez ele, é mais confortável para eles, quem sabe, ter uma pessoa a mais ali nesse grupo. Cada hora tá aumentando. As próprias meninas ali, a Flora e a Camila, elas chegaram a falar também que elas são uma dupla ali. Elas perceberam as movimentações da Gisele recentemente, e elas, antes de dormir, comentaram também, inclusive, que parece que meio que eles chamaram elas para votar. Então, elas estão se sentindo convidadas a participar do grupo, mas não teve nada expresso sobre isso, mas está existindo essa aproximação. E até que ponto vai fazer bem para eles isso na imagem aqui fora? Tem muitas pessoas que estão torcendo para o Zelov, que não vão abrir mão de torcer para ele por causa disso tudo, que vão continuar a seguir firme nessa torcida. Não sei qual é a opinião de você aí, se você agora está apoiando o Sasha, está apoiando o Zelov. Eu vejo assim que o Sasha, lá dentro, ele não fez tanta movimentação assim que se diga que ele fez uma grande jogada. Estão entregando para ele essa narrativa. E ele está deixando acontecer. E aí as pessoas estão abraçando ele aqui fora por causa dessa narrativa que foi criada. Já o Zelov, ele consegue contornar ali dentro, ele está sabendo gerir um grupo, ele está sabendo fazer jogadas ali dentro. Eu consigo perceber que ele tenta se movimentar. Nem sempre é a melhor movimentação. Eu vejo que essa movimentação dele marcar tanto o Sasha é pior para ele, porque ele está levantando muito a imagem do Sasha enquanto ele faz isso. Eles acham que eles estão apontando os defeitos do Sasha, mas eles não percebem que cada vez quanto mais eles apontam, está sendo pior para eles, porque fica cansativo. Mesmo que você enxergue todos esses defeitos nele também, faz com que muitas pessoas comecem a adotar ele, a abraçar, por achar que ele está sendo muito julgado. E aí ele fica quietinho, e aí isso vai levando dessa forma. Vocês já viram que já aconteceu isso outras vezes. Então, ele não está querendo admitir muito isso. E foi falado sobre isso para ele. E aí também fica o questionamento se o grupo, o restante do grupo, apesar deles já terem falado isso, eles perceberem isso, eles estão percebendo isso, se eles vão continuar seguindo o que o Zelov gostaria de fazer, ou se eles tendo essa ideia de que eles acham que não tá certo ficar repetindo essa história, se eles vão ir pela cabeça deles mesmos. Porque não adianta nada eles dizerem eu tô vendo isso, acho que a gente não devia fazer isso, e o Zelov falar que ele quer continuar seguindo nessa narrativa, e aí eles simplesmente concordarem, porque o grupo disse que é o melhor a ser feito.
E nem é todo o grupo que está dizendo isso, porque muitos deles já falaram que querem fazer diferente. E eu já vou mostrar também essa parte. Até, inclusive, sobre questão da votação, eu acredito que é muito difícil a Camila e é muito difícil a Camila e a Flora ser votada. Vamos esperar que sim. É, elas duas, a Gisele, porque elas estão muito próximas desse grupo agora. Então, se elas acabarem indo para a roça, talvez não por eles, mas está confortável para eles ir contra os meninos. E agora a Luana também, porque as meninas estão muito próximas, né, deles. Está representando menos risco do que o que eles representam para eles na visão deles. Mesmo que eles vejam que elas estão queimadas aqui fora. Apesar disso, o grupo do Zelov ele tem falado sobre não votar todos em uma pessoa só. Mostrou ali na edição o Sidney falando isso na academia. Teve a Flor e o Zac também falaram sobre isso. Eu vou mostrar também alguns pontos onde o Zac depois comentou de novo com o próprio Juninho. O Juninho, que é uma coisa rara de se ver ele falando alguma coisa e acertando alguma movimentação, assim, que realmente foi bem coerente. Mas eles não fazem realmente na prática até o momento. Vamos ver se nessa próxima votação vai acontecer. Mas o Zelov é quem conecta esse grupo, né? É ele que lá no começo acabou juntando mais essas pessoas ali, mesmo que eles tenham se unido também por um interesse deles, eles percebem que o Zelov ali foi uma figura central. E eles sabem que existe um certo favoritismo, talvez eles percebam isso vindo do Zelov, mas é engraçado porque na visão deles lá de dentro, talvez eles não consigam perceber tudo isso. Mas eles percebem que existe algum favoritismo dele, talvez por ter voltado de uma roça já. Agora eles estão olhando muito, muito assim também para o Fernando, por ter voltado de duas roças. Acho, inclusive, que para ele sair só com uma roça muito forte. Então, isso na palavra deles. Então, eles percebem que existe esse favoritismo, de certa forma, do Zelov, eles olham para ele dessa forma, e ele consegue também trazer as palavras ali e argumentar com eles, porque não é possível que todos eles, eles tenham o mesmo pensamento, a grande maioria tem falado sobre seguir um rumo de uma forma diferente, mas talvez pelo próprio ranço, e ele consiga passar esse ranço para eles, do Sasha e agora da Luana também, e eles conseguem, ele consegue fazer eles baterem na mesma tecla sempre. E é muito por isso, muito por eles estarem cegos por esse ranço. O Albert é um que já falou que está cansado dessa história lá da primeira semana, que precisa movimentar o jogo. Eles dizem que precisa apagar o Sasha. Isso foi algumas falas que eles tiveram ali logo que ele retornou, que a Luana retornou. Inclusive, eles falam sobre apagar o Sasha, mas logo em seguida eles já começam a puxar outras coisas para falar dele. Então eles não conseguem, não sustenta muito esse discurso de que vai ser, que ele vai apagar ele, que eles vão tentar tirar essa narrativa dele que, segundo eles, é ele que busca, mas parece muito que é eles que entregam de bandeja, porque ele não tem uma movimentação própria. Talvez lá no começo ele conversava muito, meio que um papo meio coach. Eu já falei até em um vídeo anterior que para mim parece que ele tinha uma conversa assim de coach com as pessoas do grupo quando ainda era unido e não tinha saído ninguém ali do grupão. Parecia que ele conseguia realmente argumentar com eles, mas era uma conversa assim de coach, parecia mesmo. E então ele tinha sim ali algum potencial de ser alguém que dava uma manipulada, talvez, ou que tentava mostrar o ponto de vista dele, mas não vejo que é tudo isso que ele chega a ter todo esse potencial ali de manipular, como eles veem como um vilão, assim, porque ele é tão parado para ser o vilão que seria difícil ser um vilão tão silencioso, a não ser que a gente não esteja vendo tudo, que tem alguma coisa que está sendo cortada e que só eles lá estão vendo, o que eu acho difícil. Mas até porque nessas horas que eles ficam falando de apagar ele lá e tentar ignorar, não falar mais dele, nessas horas que eles falam isso, eles já estão
falando dele, eles já estão com um assunto repetido sobre ele de novo. E aí vem o Zelov, vem a Gisele, que também fala muito dele, são os dois que acabam, inclusive é por isso que parece que eles se aproximaram muito, foi por ser alguém que se posiciona contra o Sasha. Nessa hora, eles têm opinião parecida, por causa desse ranço, de continuar macetando. Eles têm essa opinião de que tem que continuar macetando o Sasha, que uma hora ele vai sair. E eu acho que nada é impossível, nada impede que ele acabe saindo, né? Ninguém imaginava ali ano passado, por exemplo, que uma pessoa ia ser, como a Raquel, ia ser eliminada, ou até como a própria Gisele falou sobre ele, ela gosta de trazer a história do Babu, nada impede que o Babu seja uma nova versão do Babu, seja o Sasha, já que ela quer tanto, mas é outra história, né? Outro enredo, ela tem que se desligar um pouco do BBB. Sem falar que, como eu falei, isso é muito ruim pro Zelov, ele, na minha opinião, porque ele dá um bom enredo para alguém ali, ele tá dando um bom enredo pro Sasha. E se aproximar muito de pessoas que estão tão mal vistas aqui fora, como ele tá fazendo, com a própria Gisele, e agora também tá puxando, as meninas estão se aproximando e eles estão deixando as meninas se aproximar, a Flora e a Camila. Então, isso acaba prejudicando a imagem dele. Eles estão indo contra tudo aquilo que lá do começo tornou eles, de certa forma, favoritos, que foi ser o grupinho excluído. E agora eles são um grupo maior e que eles estão gostando de ser esse grupo maior, eles estão movimentando dessa forma lá dentro, que não deixa de ser confortável também. Eles votarem contra, mesmo vendo que as meninas estão saindo. Agora, muito difícil, eu acho, eles votarem. Espero que eles não fiquem nessa, porque se eles acabarem indo contra a Gisele, contra a Camila, a Flora, diminui um pouco essa narrativa que está sendo criada. Mas ainda assim, eu até gosto dessa nova disputa que talvez se crie agora entre Gisele e Luana, que muda um pouco esse enredo que está vindo desde o começo do jogo e que já está cansativo. E se eles ficarem nessa de agora vão votar todos eles contra o novo G4, vamos dizer assim, se ficar nessa deles continuarem votando neles, eles vão se queimar. Porque eles sabem que as meninas ali estão queimadas, mas eles vão talvez usar essa proximidade para poder se beneficiar no jogo. Apesar disso, eles já são maioria, independente com elas ou sem elas. Então, talvez seja até um interesse da parte delas também fazer essa aproximação para tentar se manter no jogo. Mas agora, eu acho muito difícil elas conseguirem reverter a imagem delas aqui. Já para o Zelov, ele continua tendo uma torcida muito forte aqui fora, né? Ele não vejo muito como ele perderia essa torcida, mas seria interessante ele se reinventar para ele não tornar o adversário dele mais forte, porque é isso que eles estão fazendo. Eles estão fortalecendo um adversário que até então eu jamais imaginei que o Sasha ia ter todo esse favoritismo. Quando eu fiz vídeo falando que ele tinha um papo de coach um tempo atrás, antes talvez até disso tudo começar a acontecer, eu jamais imaginei que ele ia ser um grande rival do Zelov ali para frente, que tudo isso ia se desenhar, porque ele não fez por onde acontecer isso. Ele não, do meu ponto de vista, ele não teve uma grande jogada, mas caiu no colo do Bruzelov. Eu acredito que talvez fosse o melhor que o grupo se dividisse realmente, que é o que algumas pessoas ali querem fazer, mas eu não sei se ele não argumentaria contra isso e se o grupo, por ouvir tanto ele, talvez iria acabar ouvindo o que ele quer fazer, que não é, talvez eu acredito que ele não gostaria muito dessa divisão, de deixar também, de esquecer um pouco o Sasha. Ele já falou isso. Na visão deles, ali dentro, como sempre tem isso deles tentarem criar um porquê dessas coisas estarem acontecendo e por que as pessoas estão saindo, na visão deles, a Júlia saiu porque eles colocaram ela, eles estão querendo enxergar assim. E realmente foi eles que colocaram, não deixa de ser por causa disso, mas eles não querem ver que a Luana ficou por essa mudança de lado. E, e isso, algumas pessoas viram, falaram sobre isso, mas eles preferem fechar os olhos.
para essa possibilidade. Ali na volta, a Luana já ficou bem junto dos meninos. Aí o novo G4 agora já estavam trocando elogios, falando sobre se defender. Então, acho que, segundo o que ela falou, inclusive, as únicas pessoas ali que vieram dar parabéns para ela por ela ter voltado, além dos meninos, foi a Flora, a Flor, na verdade, eu confundo as duas, a Flor e a Vanessa. E enquanto isso, ali no quarto, a Camila, que tem uma boa visão de jogo, mas não faz muita coisa, realmente só analisa e comenta. Inclusive, muito engraçado isso, que me lembra alguém que estava muito próxima do ex dela, que só comenta o jogo, tem uma boa visão de jogo, comenta, mas está ali dentro, mas não participa tanto, que falta participar. Só que a Pitel, pelo menos, ainda tinha algum carisma, né? Coisa que não. Eu vi, assim, algum carisma, coisas engraçadas nela, mas ela nem isso. E ali ela falou que o Sasha é o favorito. A Babi falou que tem uma teoria, mas que não vai falar a teoria, prefere não falar. E o Gilson, que veio com essa conversa também, já teve outras pessoas que já falaram, essa conversa, mais uma vez, de ignorar o Sasha, de apagar o Sasha, como ele falou, segundo ele. Só que eles não conseguem. Ali, mais uma vez, eles já começaram a falar logo em seguida, não conseguem ignorar. É engraçado que até a Flora concordou ali com ele na hora, falou assim: boa, Gilson, alguém que pensa como eu. Isso que ela era amiga dele, que ela falou, e eu falei isso em um ou dois vídeos anteriores, um que ela tava com ele na capa. Falou que quando falassem mal dele, que ela ia sair, que tinha prometido isso para ele, que não ia mais falar dele junto. Quando a Luana entregou que ela falava dele. E aí agora, mais uma vez, ela no meio de uma conversa assim, só que ela negou que ela não fazia isso. E na mesma hora ali que eles dizem que vão ignorar, eles já puxam o assunto, trazendo ele como uma pessoa ruim, como um grande vilão. Falando que do assunto do leite condensado, ele virou para ele, a história. O Zelov perguntou se ele ajudou alguém na baia, tentando trazer como ele não ajuda, como ele não gosta dos animais. E ali na mesma hora a Gisele já concordou, ali o Zelov e a Gisele conversando sobre isso. Então essas interações podem prejudicar ele, no lugar de prejudicar o Sasha como eles gostariam que fosse, porque eles estão trazendo o holofote, a luz para cima de uma pessoa que, segundo ele, estava só dormindo. Só que se essa pessoa fica lá só dormindo e as outras ficam todas falando mal dele, a gente já viu isso acontecer outras vezes. Aí também na volta, quem está recalculando a rota, também a Flora, mais uma vez, já foi pedir opinião para o Albert, já se posicionando ali contra os meninos e a Luana, e ainda disse que ela prefere ouvir alguém assim, de fora, e ele elegeu o Albert, que agora eles consideram ele muito sensato e ele tem muita opinião, né? Só falta ele agir. Mas ela foi pedir conselho, porque segundo ela é melhor pedir para alguém de fora do que pedir para Camila e para Gisele, que são muito próximas dela. Que ela percebe então que elas estão queimadas ali, né? E lá fora, na reunião do ex-grupinho, que é o grupo do Zelov, que eles não querem se considerar como um grupão, justamente para não abraçar aquela imagem que eles tanto criticaram lá no começo, ele deixou claro que para ele não tem essa história do Sasha ser o favorito. A Babi não quer mais apontar o Sasha nas dinâmicas, mas ele diz que vai continuar se posicionando assim se precisar. E de agora para frente que a gente vai ver se o restante do grupo vai seguir o que o Zelov fala, se o Zé e a Gisele vão continuar nessa aí de macetar o Sasha, porque aí eles não se ajudam também, né? E se os outros pararem, se os outros pararem e eles continuarem, não vai tirar o enredo dele, infelizmente, né, para a torcida do Zelov, infelizmente. Para mim, eu gosto de ver essa divisão, porque é interessante perceber que em outras edições, seja do BBB, da Fazenda, já tinha um favorito muito certo, já era muito previsível, nas últimas pelo menos, quem ia ganhar.
E agora, você querendo ou não, a torcida do Zelov não gosta do fato de perceber que o Sasha tem favoritismo, diz que não tem. E o Zelov, a torcida do Sasha critica a torcida, tem essa disputa agora, mas isso é bom porque fica meio incerto como que vai ser essa final. Inclusive, eu acho que vai ficar muito decidido essa final por quem for junto com eles, porque vai acabar dividindo voto. Se for alguém do lado do Zelov, vai dividir voto, e aí talvez favoreça o Sasha. Mas se for alguém do lado do Sasha, vai dividir voto, e aí vai deixar mais fácil para o Zelov ganhar. Então, se nada mudar até o final e os dois conseguirem ir para a final, a não ser que aconteça alguma coisa muito grandiosa para eles não chegarem lá, mas eles dois na final, eles são muito fortes. Você querendo ou não, independente da sua torcida, os dois têm uma força. Mas eu acredito que quem for junto com eles é o que vai fazer essa decisão. Então, também aí depende da organização da torcida aqui fora, perceber isso e ver que quem eles levarem junto pode prejudicar. Então, quem você levaria junto para a final, às vezes pode ser pior para você mesmo. Ali, o que eles estavam falando ali na área externa? A Babi falou assim: eu acho que tem que parar de apontar o Sasha. Aí o Zelov: esquece esse negócio de favorito, esquece. Coloca na cabeça isso não. E o Albert falou: falar isso na metade do jogo, de verdade, isso é decretar falência, hein? E a Babi: parece que só tem ele, tem um monte de gente errada. Isso ela dizendo que parece que só tem ele de errado, mas que tem um monte de gente errada, a Babi falando isso. Aí o Love falou: não é ele. Semana passada ele fez algo grave com o Zack e o Sidney. E a Babi: tem várias dinâmicas e toda dinâmica só fala dele. E o Love: desculpa, mas enquanto eu tiver um negócio com ele, eu vou falar dele. Não tem esse negócio de que ele é favorito. Nunca vai ser. Se tiver que colocar meus princípios por achar o negócio dele, eu pego e vazo. E ainda eles falaram também sobre uma formação de roça entre os três, entre os meninos ali. O Zack falou assim: acho que vai afunilar, e quem tiver menos personalidade vai sair. E o Love falou: pra mim, uma roça entre Gui e Yuri e Sasha, pra mim sai o Yuri. E o Juninho também acho. A Vanessa: acho que sai o Gui. Aí eles chegaram a comentar agora também, porque eles estão achando que o Fernando tá muito forte aqui fora, pela personalidade dele, porque voltou de duas roças. Aí o Love falou: para ele sair, tem que ser uma roça muito forte mesmo. E a Vanessa: e agora, depois de duas roças, o povo não vai colocar ele tão cedo na roça. Então, uma coisa curiosa também, que eles acham que o Fernando tá forte porque ele voltou de duas roças. Mas o Sasha eles não acham. Mesmo ele tendo voltado de três roças, eles acham nessa hora que a roça foi sobre quem saiu e não sobre ele que ficou. Então eles preferem não enxergar que ele tem uma torcida e continuar macetando, e assim acaba correndo o risco de fazer a torcida dele crescer. Isso que é o problema, porque na Fazenda o voto é para ficar. Então eles já viram que ele tem uma torcida, porque se ele ficou três vezes, principalmente, é sinal que ele tem uma torcida. Quem fica é porque teve alguma torcida que votou, seja uma torcida da pessoa ou de alguém que está perto da pessoa. Então aí eles não estão querendo ver que ele tem uma torcida, eles gostando dele ou não. E tentar realmente esquecer dele no jogo. Porque se eles querem realmente apagar ele, não é só não citar nas dinâmicas, não falar tanto dele pela casa, porque nessas horas que eles estão tendo ele como assunto, ele continua aparecendo, mesmo que ele não esteja fazendo nada. Porque ele pode estar dormindo lá. Se eles ficarem trazendo o nome dele toda hora, vai ter alguém que vai, parece que as pessoas se sensibilizam, parece, sabe? E aí adota, e aí não tem jeito. Aí o grupinho de novo, que não é mais grupinho, dizendo que não consegue aceitar a ideia de que o Sasha possa ser o favorito. O Love falou assim: se o público tivesse abraçando o Sasha como favorito, o Presto tinha saído. Toda hora ele fala, xinga, o público vê jogo. E a Vanessa: também não acho que o Sasha seja o favorito. Se ele é favorito,
estamos tudo doido. E o Love, eu de verdade, pode ter outro favorito, mas ele nunca é favorito. Aí o Albert falou, o favorito pra mim sou eu. E o Zack, o favorito tem que ser você. E o Love falou, pra mim, o jogo dele ainda é um jogo confortável. O cara que fala o que ele fala, eu assisto muito reality, mas nunca um cara como ele ganhou. E aí eles começaram a trazer histórias de outras pessoas que vocês já devem saber. E a Vanessa falou, ele não tem carisma, a Vanessa falou. A Vanessa falou que ele não tem carisma. E a Babi, eu me recuso a acreditar que ele seja o favorito. E o Love falou, eu tenho certeza que não. Certeza que não. A Babi. Aí a Babi falou, um cara que fala tudo o que falou com um jogo desses não entra na minha cabeça. É engraçado a visão deles, né? Na verdade, eu acho que eles ficam repetindo assim para se convencer que ele não tenha uma torcida aqui fora. Aí também, depois ali da eliminação, a Gisele estava falando, adivinha o quê? Eles estavam comentando sobre a volta, mais uma vez, sobre as voltas do Sasha das Rosas. E isso que eles iam apagar ele, né? Todas as vezes depois que foi falado ali alguma coisa, traziam ele como assunto. A Luana também, mas muito ele, sendo que ele nem estava na roça, né? E a Gisele relembrou mais uma vez, também adivinha o que? O BBB 20, mais uma vez. Aí ela falou: Babu foi para 10 roças. Quase saiu para mim com 5% de diferença. Porque ela saiu pro Babu na época, né? E depois saiu na próxima. Só que ele saiu praticamente lá no final, né? E o Babu ficou muito porque ele era ali próximo do Prior também, né? Então tem que ver isso também. E independente disso, eles vão fazer isso, vão macetar 10 vezes seguidas a mesma pessoa só para fortalecer. Aí, nessa hora, o Juninho brilhou pela primeira vez no jogo e deu a opinião dele. E essa é uma coisa que vai ser raro acontecer do Juninho se posicionar e aparecer por aqui, talvez. Ele falou que tá chato todos votarem em uma pessoa só, que vai chegar uma hora que vai ser 14, 15 votos em um, porque ele tá entendendo que a Camila, a Gisele e a Flora estão chegando junto deles. Aí o Zack concordou, mas disse que não adianta eles falar, porque o grupo não escuta. E realmente, muitos têm falado isso, como eu já falei, quase o grupo todo, mas eles na hora de fazer, vamos ver se vai ser assim mesmo. Fica muito na mão do que o Zé concorda também. Se o Zé Love concordar, porque eles dizem que o grupo não escuta, mas eu já vi o Sidney falar isso, eu já vi a Flor falar isso, agora tá o Zack, tem o Juninho, eu já vi, acho que a Babi, eu já falei Babi? Talvez. Mas eu já vi várias pessoas do grupo. O Albert falou que está cansado também dessas narrativas. Então, praticamente todo o grupo concorda. Quem não concorda, uma das principais pessoas que não concordam é o Zelov. Ele acha que tem que continuar apontando o Sasha e que eles não devem se separar assim. Aí vai depender de quem escutar. Eles têm medo, parece. Fica muito na mão do que o Zelov quer fazer se posicionar, porque parece que eles têm medo de se posicionar por conta própria. Tá mais confortável assim para eles, porque o Juninho vai falar como argumento para voto o quê? É mais fácil ele dizer que é pelo grupo. Não é muito diferente os outros também. O Juninho é o mais que fica mais apagado ali, mas os outros não são muito diferentes disso. É mais fácil usar como argumento uma estratégia do que se queimar por talvez argumentar, falar alguma coisa de outra pessoa. Aí, enquanto isso, lá fora, o Yuri e a Luana estavam falando sobre testar a Gisele na roça. E na reunião lá do grupinho ali na área externa, também durante ali a madrugada, ali na área externa, mas lá do outro lado, a Vanessa surgiu com a ideia de colocar a Camila, por ter um perfil parecido com a da Júlia que saiu. Segundo ela, por não jogar, por não se posicionar, ela teria um perfil parecido, mas aí o Zelov falou que não acha que é uma boa ideia. A Vanessa falou que ela tinha um perfil parecido, que ela não joga,
E o Zalov, segundo ele falou que a Camila joga. Então, nessas horas, ele se posiciona de uma maneira muito firme. E eles não contrariam o Zelov. Ele fala que, na opinião dele, ela joga e eles abaixam a cabeça. Por isso que eu disse que eu acho que eles veem ele quase como um pai daquele sistema mais antigo, assim, e eles respeitam o que ele fala. E a partir daí eles seguem de acordo com aquilo. Quase que fica como, mesmo que todo mundo ali concorde em um outro posicionamento, por ele ser tão firme no que ele fala, todo mundo abaixa a cabeça. E eles têm também um certo ranço do Sasha e também da Luana, e eles acabam seguindo nessa linha. Não duvido nada que siga outra vez, mas eu espero que não, eu espero que não aconteça isso. Até pro bem do próprio jogo deles mesmos, porque ficar essa divisão mais competitiva é até melhor pra gente assistir. Tanto que além dessa narrativa entre Zelov e o Sasha, eu acho que vai ser bem interessante se formar também agora uma narrativa entre a Gisele e a Luana. E também eles estavam falando ali fora que para ganhar tem que jogar e ter carisma. E segundo eles, o Sasha não tem. Então, olha, eles falaram em apagar ele, mas ali estavam falando ainda. Segundo eles, o Sasha não joga e não tem carisma. Chegaram a falar também daí do Arthur Aguiar e comparar ele, mas o Zelov não concordou. E aí, mais uma vez, de toda forma, quando você vê ele se posicionar, ele se posiciona de uma forma como se a palavra dele fosse a última palavra, como se fosse o que ele disse é a regra. Porque é o jeito dele de falar. Então, como ele fala dessa forma, e eu não sei se os outros eles têm tanto medo de se posicionar e ele está se posicionando, eles deixam ele se posicionar na frente e meio que se escondem disso ali. E eu sinto falta até de algumas pessoas, o Sidney, por exemplo, se posicionar um pouco mais e fazer realmente, não só falar e dar opinião, mas depois fazer o que o Zelov quer que seja feito. O Sidney teria um bom potencial, ele tinha até um favoritismo maior no começo, continua tendo, mas ele tinha um potencial maior para crescer no jogo. O Sidney, a Flor também, que teve ali um destaque no começo, mas que depois foi se apagando realmente. O Sidney, a Flor, quem mais? O próprio Albert, que muitas pessoas falaram que ele tinha entregado muito no Power Couple e que ele ia entrar, que ele ia causar e não sei o que, e eu não tô vendo tudo isso. Apesar de acharem ele coerente, mas ele não. Parece que não aparece tanto assim, sabe? Não tem um enredo deles ali, talvez. E aí, hoje cedo continuou. Teve churrasquinho ali de Sasha e Luana também, mais uma vez. E hoje cedo o Zelov estava falando, ele já tem uma nova tática, parece. O Zelov estava falando que quando for para eles falar nas dinâmicas sobre o Sasha, precisa pontuar que ele não ajuda ninguém quando tá na baia e que ele não gosta dos animais, porque eles estão com essa imagem que ali o ponto principal da fazenda é os animais, e que isso seria uma coisa que se eles falassem, o público ia passar a perceber isso no Sasha, e aí talvez com isso, na cabeça deles, ele poderia ser eliminado. Porque na cabeça deles agora também, a Júlia saiu, eles tentando procurar alguma atitude dela que talvez tenha feito ela sair, na cabeça deles, ela saiu porque ela usou, quando ela era a fazendeira, os animais como uma forma de castigo para as pessoas. E aí, na cabeça deles, agora, isso é um jeito de fazer o Sasha sair do jogo. Então, vamos descobrir se isso realmente vai acontecer, porque hoje vai ter as plaquinhas do faro. Vamos ficar de olho como que vai ser o pós, porque geralmente eles voltam, a gente sem entender nada do que aconteceu na dinâmica, porque corta as câmeras, e eles voltam causando ali e quem sabe tenha alguma briga entre eles por causa disso. Já vamos descobrir se vai ter alguma novidade também. Então, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, de se inscrever e ativa também as notificações para quando eu vier com um vídeo novo você receber também no seu celular.